Ahn, Hoje, no Brasil, nós pagamos altíssimos impostos. Nós, o pessoal, no geral. Tanto quem tem uma empresa, micro, pequena, média empresa, quanto o próprio trabalhador. Ahn, o senhor acredita que o Brasil hoje, tendo os impostos sendo cobrados, nós trabalhamos mais para o Estado, como num comunismo, do que de fato no capitalismo? Seria o Brasil um semi-comunismo? Acho que uma das realizações desse estudo que eu comecei a fazer para poder entender o que a gente tinha, era de determinar o porquê que o governo e os grandes empresários estavam em conluio contra a população e os pequenos e médios empresários. E uma das realizações é que nós vivemos um sistema neossocialista, em que o Estado e os grandes empresários se apropriam da renda, da propriedade, das oportunidades que deveriam estar brotando naturalmente da sociedade, da ação da sociedade. Não. As oportunidades vêm da permissão do Estado e da permissão dos grandes empresários que agem totalmente juntos. Se há uma nova oportunidade de negócio, um novo empreendimento, um novo negócio que quer fazer, se os grandes empresários e o seu governo não querem que você faça, ou se eles querem fazer, eles vão proibir os outros de fazer. Ou vão criar toda uma série de limitações. Isso inclui regulamentação e impostos. E aí qual é a contrapartida? Você fala assim, a contrapartida é que o governo entrega todos esses benefícios para a população, então a população precisa ficar quietinha. O que são os benefícios? Saúde, previdência, educação, e tudo isso é falho. Então você está sendo sobreonerado e na falsa narrativa que você está sendo entregue serviço de qualidade do outro lado. E não está. Não é essa a equação. E acho que isso é feito até com um propósito muito grande de você manter o sistema longe da transparência e longe da cobrança da população, apaziguando aqui algumas demandas sociais. Ao mesmo tempo você elimina todos os competidores para que os grandes empresários consigam, junto com o governo, comandar todo o país. Então, no fundo, é um modelo oligárquico, né, que nós temos. Nós não temos democracia, república, nada disso. Também não temos um modelo federativo em que os estados são autônomos, nada disso. Tudo controlado pelo centro, temos planejamento central, oligarquias no comando, grandes empresários aí com coluios absurdos junto com o Estado. E os tributos vêm para exatamente isso, para financiar esse benefício que nunca é entregue, mas também para remover competição do cenário competitivo da economia, que isso favorece os grandes empresários. Então, os tributos, na minha opinião, eles têm uma arma arrecadatória, mas também é uma arma competitiva, de você eliminar a competição dos grandes empresários. Então, eu vejo dessa maneira. E eu acho que isso é muito ruim para o Brasil. É uma das razões que a gente continua um país ainda atrasado com relação àquilo que a gente poderia ser. Já deveríamos estar num patamar muito superior de desenvolvimento do que nós temos, né? E nós não temos isso exatamente por causa dessa dinâmica entre grande Estado e grandes empresas, né? Então é isso. E na A Libertadora, que é o livro, mas é contido uma nova Constituição, aparece sobre uma independência do Brasil com os agentes externos. Esses agentes externos estão ligados diretamente com essas grandes empresas e o modelo atual hoje? Sim, acho que o maior problema do Brasil é entender a interesse de quem que muitas das propostas de lei, das regulamentações, dos tributos, a proposta de quem, a benefício de quem que esses agentes agem no Brasil. Muitas vezes são dinâmicas internas, são grupos internos, mas a maioria deles tem vínculos externos, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico. Então, você tem grupos de interesse políticos e econômicos internos, grupos de interesse econômico e político externos. E o Brasil está suscetível aos dois. Então, você tem que eliminar esses grupos do centro de poder. Eles nunca vão deixar de existir.
Não dá para você falar assim, vamos acabar com as oligarquias. Não vai, vão sempre existir. O que você não pode permitir é que elas dominem o sistema. Então o sistema tem que estar isento da pressão das oligarquias, que sempre vão estar lá. E então o Brasil é o contrário. Ele é um país que se permite ser influenciado de fora para dentro, não tem um respaldo que blinda a nossa nação, as instituições são muito suscetíveis ao interesse externo, não só de vontade econômica, mas de vontade política também, agendas políticas, etc. E internamente também temos essa dinâmica de travar as opções do brasileiro. O brasileiro não é livre. Então, ao contrário de muitos países que são desenvolvidos, que têm uma proteção muito maior das interferências externas e têm liberdade muito maior da sua população interna. Nós temos o contrário. Nós damos liberdades aos agentes externos para nos influenciar e travamos o brasileiro na sua capacidade de poder reagir e poder agir. Então, tem que mudar isso. Uma nova Constituição é a plataforma para fazer isso. Essa consciência você não desenvolve. O que eu estou falando aqui para você não desenvolve assistindo televisão. Você não desenvolve nem assistindo a mídia social. É uma coisa que você vem somente através de uma análise do mundo, olhando como é que está indo cada país, como é que ele é organizado, qual é a Constituição dele, há quanto tempo ele tem essa Constituição, como é que tem sido a história de cada país e por que eles chegaram lá. Então é uma conclusão minha como analista de quem viu isso, se prestou para passar tempo analisando isso. E eu sinto, até acho que é difícil eu comunicar isso para um grupo maior de pessoas, porque é difícil você visualizar isso. É uma opinião totalmente subjetiva minha, da minha análise, é uma conclusão que eu dou. Mas eu estou muito confortável em repetir isso várias vezes, porque estou muito confiante nessa minha análise. Eu não vejo uma percepção diferente vindo de outros, fazendo contraponto do que eu estou falando. Deveriam estar falando, não, Luiz, você está totalmente errado, não é nada disso. O Brasil é um país em que o brasileiro é livre e o país é soberano. Eu posso desbancar esse argumento com 300 argumentos, ao passo que ele não consegue desbancar o meu argumento. Eu dou milhões de exemplos de por que o Brasil é travado, o brasileiro não tem liberdade e por que nós estamos sendo influenciados de fora para dentro. Tem milhões de exemplos que estão explodindo a todo dia nas redes sociais, na mídia, até na mídia tradicional. Então, está patente a minha visão. E eu acho que quanto mais brasileiros adquirirem essa visão, mais próximos estaremos de uma grande mudança. Quanto mais não olharem isso como sendo um grande problema, a gente vai ficar aí no lodaçal e não saber por que a gente está no lodo e vai tentar querer melhorar o nosso lodo, em vez de sair dele, né?